Ricardo, não vou visitar seu cadáver, eu quero visitar você. E para mim você não está embaixo da terra, você está ali. Eu vou atrás de você. Eu vou atrás de você, que é o Ricardo que para mim está vivo. E se eu quiser realmente me aprofundar e chegar ao ponto de encontrar um ente? Por exemplo, minha mãe faleceu. Sim. Quero encontrar. Primeira coisa, alguém vai embora uma hora. Eu não estou dizendo que para a pessoa amar isso, eu estou dizendo que isto acontece. E num lugar onde todo mundo morre, já que todo mundo nasce, não estudar isso é terrível. Porque na hora que acontece você não tem parâmetro. Por isso o estudo espiritual te dá parâmetro. Não que você vai gostar que alguém partiu, a saudade está aqui, mas não tem a ignorância aqui para trazer o luto. Quanta gente eu ouvi falar assim, vive o seu luto. E eu acho sadio, exceção de um estudante espiritual. Porque ele está estudando para erradicar a escuridão da mente. Que luto é esse? Ricardo, você desencarna. Aí chega aqui o Maurício e fala assim, eu tô de luto. E eu falo assim, eu não tô não. Aí você vai falar, por quê? Porque eu vi ele essa noite, ele estava vivo, que eu vou ficar de luto por um cara que não está morto? Quer dizer, o conhecimento, ele não é frieza. E outra, eu não vou visitar o cadáver dele lá, eu quero sair do corpo, dar um abraço nele, o eu real, que é o espírito. Nossa. Então, nada contra o outro que vai no velório. Eu tô falando a visão de quem mexe com esse tema, ela abre, e quando você fala isso, o outro não vai te entender, vai te chamar de frio. Repara, Ricardo, não vou visitar seu cadáver, eu quero visitar você. E para mim você não está embaixo da terra, você está ali. Eu vou atrás de você, não atrás do resto mortal. Seu espírito. Tá? Eu vou atrás de você, que é o Ricardo que para mim está vivo. Como que as pessoas não entendem isso, cara? Esse cara é frio. Frio porque eu não visito o cadáver e visito a pessoa real? Ou ela que está visitando o cadáver que é frio e nem sabe que o espírito está vivo? E como que eu visito? Então, a saída do corpo, ela me trouxe isso. Mas eu não estou dizendo que toda hora eu vou lá e faço o que eu quero, não é isso. Essas saídas ao longo do tempo me fizeram ver uma série de pessoas do lado de lá. Não foi tipo assim, o Ricardo desencarnou, deixou eu ir atrás dele. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que a possibilidade da saída do corpo permite que algum dia eu te abrace. Então, veja, eu sinto tua falta aqui, mas eu não carrego a ideia do luto, porque eu sei que você não deixou de existir. Aí, psicólogos, cara, chegaram para mim e falaram, isso que você está falando está errado, a pessoa tem que viver o luto. Eu falo, eu entendo teu ponto de vista e entendo o outro. Agora, como estudante espiritual, eu não entendo esse ponto de vista. Porque, psicologicamente falando, a ideia da morte para mim acabou. Como que eu vou ter luto por um troço que não existe? E só foi ele passar para outro plano, isso não é morte. Somente saiu, não morreu. Mudou para o andar de cima, mas não morreu. Então, o luto nesse sentido não é falta de amor. Muda o ângulo de visão. Eu não vou apontar para o cadáver, vou apontar para você, onde você estiver, e vou falar, um abração aí, viu, Ricardo? Como é que eu vou falar isso pro cadáver? Eu vou olhar para a tumba e falar, um abração, seu cadáver. Como é que eu vou falar isso? Eu falo, um abração aí, Ricardo. Então eu já sofri muita crítica por falar essa verdade como estudante espiritual do ângulo onde eu estou. Mas eu entendo todo mundo. Eu estou falando que quem estuda a temática espiritual, se não abrir a consciência, não está adiantando o estudo, porque durante a perda ela vai sofrer igual materialista. Não está caindo a ficha. E aí, poxa, você pega um livro como o Siddhartha. Você está lendo aquilo, eu falo, Ricardo, você não pode ser o mesmo depois de ter lido esse livro, cara. Porque você está ponderando coisas maiores. Então é claro que a tua visão sobre coisas menores vai mudar diante da abertura que teve. Aí alguém chega e fala assim, o Ricardo leu esse livro, agora está pensando em outras coisas, como se você tivesse feito um erro. Imagina, estudando a parte espiritual, um dos objetivos, erradicar a escuridão da morte na mente. Isso tem que ser falado. E outra, não estou doutrinando, não estou representando movimento nenhum. Isto é o que o estudo espiritual de qualquer área, quem aprofundar, encontra essa verdade. E se eu quiser realmente me aprofundar então, e chegar ao ponto de encontrar um ente? Por exemplo, minha mãe faleceu. Sim. Quero encontrar. Primeira coisa, elimina o medo. Porque o medo não deixaria nada acontecer. Por exemplo, Maurício tem uma vozinha que ele ama. É a pessoa que ele mais gosta. A vozinha dele foi embora por idade. Um ano depois, Maurício acorda de madrugada no quarto dele e a avó dele está em pé olhando para ele. Tá, o que o Maurício deveria fazer? Cobrir a cabeça, gritar ou falar, oi vó, como você tá? Reconhecendo nela uma presença espiritual que um dia foi a avó dele aqui. Mas não, ai meu Deus, aí começa a gritar. O que o Maurício fez? Pegou a avó que ele amava tanto, transformou em fantasma. Transformou o amor que era natural em algo sobrenatural. Agora ele não beija a avó, ele corre dela. Então, isso eu acho uma sacanagem. Você transformar um ente querido em fantasma do além, cara, é isso que o medo cria, as superstições cá embaixo. Então, a melhor coisa, começa por leituras variadas.
Entra na livraria e pesquisa. Aqui, olha o índice, observa o que atrai. Olha, esse aqui eu recomendo, viu? Esse é o livro Viagem Espiritual, da editora Luz da Serra. Qualquer livraria grande tem, ele está na 8ª edição. É uma das principais obras hoje no país. Tem outras obras de outros autores bons. E ele tem 58 ilustrações coloridas do artista Leonardo Dolfini, ilustrando todo o livro. Qualquer livraria grande tem, ou no site da Luz da Serra, na Amazon também tem. Imagens coloridas das saídas do corpo. Ajuda a pessoa a entender. Agora, Ricardo, eu só recomendo alguém estudar algo assim se a pessoa tiver a fim de quebrar paradigmas antigos e estudar e observar. Não precisa acreditar em nada. E não leia só esse, leia outros, para fazer a visão de conjunto. Na média, ela acaba entendendo, cara, seja esse tema ou outro que ela buscar. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta. Só um minutinho, deixa eu só falar aqui que agora você estava falando do animal, né? Do amor animal, até emocionei aqui. E vendo uma gravura aí do seu livro mesmo, tem uma imagem que é o tutor e o cachorro fora do corpo. E tem o meu cachorro também, são duas. Ah, tá. Eu queria entender melhor essa figura, assim. Você, por exemplo, o tutor conseguiria se comunicar com o cachorro que já foi também? Sim, só que essa comunicação não é a comunicação igual aos seres humanos, é a comunicação de um ser humano com um animal. Por exemplo, eu tinha um gato chamado Ernesto. Era um gato de 13 anos, branco. Esse gato, só para ter uma ideia do gato, pegava todas as gatas do bairro. Minha mãe alimentava ele com tudo, dava carne. Pra você ter uma ideia, o gato fazia sexo com as gatas, comia carne, pra você ver. E eu dormia, muitas vezes, no sofá da sala, porque eu acordava muito cedo para trabalhar, não queria incomodar no quarto minha avó e meu irmão, que dormiam lá também. E era o lugar que o Ernesto dormia, Bruno. E aí, quantas vezes eu acordava de madrugada, o gato em cima de mim para eu sair do lugar dele. E eu, adolescente, dava uma cotovelada do gato e falava, sai você. Acontece que o gato pulava no braço do sofá, pulava numa mesa que tinha na sala e dali ele pulava em cima da geladeira. A casa era pequena, a geladeira ficava na passagem da sala para a cozinha. Então, deitado no sofá, eu enxergava o Ernesto dormindo em cima da geladeira, que para ele era quentinho ali em cima. Uma noite, Bruno, eu acordo dormindo de barriga para baixo, totalmente paralisado. Já estava acostumado. Eu sabia que se eu relaxasse, eu teria uma saída do corpo. Estou deitado de barriga para baixo, começa a acontecer aquela soltura espiritual, quando de repente salta uma coisa nas minhas costas. E eu, 16 anos, falei, é um espírito, né? Na época eu tinha medo ainda. Quando eu ganhei a altura fora do corpo e olhei, o gato estava fora do corpo. Eu olho para cima, o corpo dele estava deitado em cima da geladeira e o gato de frente no ar, uma cópia exata, luminosa, deu um pulo e encaixou no corpo. Levantou a cabeça e continuou me vendo. O danado era clarividente também. Eu comecei a rir, cara, porque eu estava vendo o gato, que ele existia fora do corpo humano. Com o passar dos anos, eu comecei a ver animais do lado de lá. E aí, depois que o Urama, o meu Yorkshire, veio morar comigo, teve uma noite, Bruno, eu me virei para o lado direito, a porta do quarto para lá, e eu me virei para a parede. E ele dorme colado comigo. E eu ergui o meu pensamento ao alto, pedindo que me mostrassem como seria o animal do lado de lá. Porque eu também, devido agora à relação com esse bichinho, isso me aguçou a curiosidade. De madrugada, eu acordo paralisado, virado para a parede, a porta do quarto aqui, o armário aqui. E um erro que todo mundo comete. Por exemplo, Ricardo, você está virado para cá, entrou um Maurício que é um espírito, você vira, quem está aí? Você não vai ver nada, porque ele não rebate luz. Então, se eu estou aqui e sinto algo, eu teria que ver com a mente, por clarividência. Se eu abrir os olhos, eu não vejo. É o erro que todo mundo comete. Entrou um ser de 1,5 m, vestindo um capuz azul, um manto azul, segurando um cajado com um cristal na ponta. Esse ser encostou perto da cama, cara. Eu via ele mentalmente sem me virar. E se comunicou comigo, por telepatia. E aí ele falou assim, eu vou mostrar de onde vem o seu cachorro. Abriu com as mãos um portal luminoso e eu via um lugar onde tinham milhares de cãezinhos Yorkshires, cara. Uma latição. Ele falou, esse é o plano de onde vem, não é o plano físico. E ele pode voltar para lá, como ele pode acelerar a evolução dele com você, acostumar com o ser humano e após a morte querer ser humano perto. Então tem cuidadores de animais do lado de lá. Olha só. E aí ele me fez uma revelação, que eu nunca encontrei isso em livro. A nossa coluna está na vertical. Então os nossos chakras, que são centros energéticos, nós temos um voltado para as estrelas e os outros voltados. O animal, como ele está na horizontal, exceção do macaco, que está começando o cachorro, por exemplo, a coluna dele é na horizontal. Então os chakras dele são
na horizontal. Os nossos são na vertical e com um para cima. Então, no animal funciona fome, que é o chakra da barriga, sexo, que é o gênito urinário, e a base da coluna, que é sono. Quer dizer, por isso que eles fazem isso o tempo inteiro. Exatamente, é por instinto. Quando eles vêm viver na natureza, é verdade. O que o teu cachorro quer, cara? Quer comer, dormir e pegar alguém, se ele puder, né? Então, quando o animal vem viver perto na natureza, o animal é preso ou predador, né? Quando ele vem viver perto de você, você não é preso ou predador, é outro ser diferente. Ele acostuma com você, a relação, se é positiva, desenvolve agora o chakra cardiorrespiratório que estava em subnível. Olha. E que desenvolveria na natureza mais lento. Ele está vivendo com alguém que não é preso ou predador. E você tratando ele com respeito, o teu cachorro, ele lida com um ser que também desenvolve amor e o dele é incondicional. Quando ele desencarna, ele não pode voltar para a matriz original, onde era preso ou predador na natureza, ele quer ser humano perto. Então existem locais extrafísicos para animais desencarnados domésticos com cuidadores humanos desencarnados. Por isso que eu sei que a vida continua. O Urama, uma hora vai desencarnar, vou sentir uma falta danada dele aqui, mas ele vai estar em outro plano com um cuidador. Eventualmente, talvez ele desça de novo. Vai saber. Aí mostra aí. É Naldo o nome dele? Olha só que bonitão, ó. Esse é o Naldo aí. Eu não vou poder mostrar essa live pro Urama, que ele é ciumento pra caramba. Se ele souber que eu fiz carinho no Naldo, ele vira a cara pra mim. Tava dormindo o Naldo aí, o ó. Naldo aqui pra ele fazer a participação. Imagina, cara, uma criatura dessa, se a gente for comparar, Bruno, o amor que esse bichinho incondicional tem é superior ao nosso amor, cara. Muito Como mais. que a minha vida vai continuar, a dele não vai? Imagina, com o amor desse Ele é muito incondicional. puro, né? Puro, então. É por isso que eles mesmos, né, reconhecem o amor, né, dos seres humanos. Mesmo que você não seja o tutor, eles sabem quando o homem, né, a figura, né, o homem em geral, tem o amor, né? Eles percebem, assim, quando gostam realmente dele. Então, assim, isso é uma coisa surreal, assim. Então, eu, por exemplo, eu não tenho um cachorro, mas, assim, o Naldo, os amigos que eu tenho cachorro, todo mundo tem cachorro, eu tenho um amor muito grande. Eu falo que são todos os meus... eu sou o tio de todos, assim, porque, assim, você cria um elo muito forte. O elo é muito forte. É por muito isso que a forte partida porque... deles dá um buraco. Às vezes, eu conheci pessoas que sentiam mais a falta deles do que do próprio parente que não visitava ele. A relação era mais fria. Então, como que pode, cara, um parente teu ter uma relação fria com você, o teu cachorro tem uma relação enorme, teu parente desencarna e continua vivo e esse bicho cheio de amor morre e desaparece? Incrível. Não tem a menor lógica no universo. Pega um cara igual Francisco de Assis, que é considerado aí o padrinho dos animais, o amor que esse homem tinha pela natureza e os bichinhos, cara. Pega um cara igual Jesus, que também há relatos de amar os animais. O Buda também amava os animais, cara. Então, eles continuam a evolução deles em algum momento. Não são seres estanques na natureza. A evolução deles vai prosseguir. Não estou dizendo que vai virar gente, não é nada. Estou dizendo que eles também progridem, senão não teria lógica, cara. Um Naldo aí cheio de amor, ele é muito melhor do que a gente aqui com o nosso amor, às vezes, egoísta. Quer dizer, nós desencarnamos, continuamos e ele some, sendo que ele é melhor do que nós nesse amor. Não faz então sentido. não faz sentido. Por isso que eu sempre falo, quem perdeu o bichinho, entenda, é o tempo. Eu não estou dizendo para não sentir saudade. Mas a vida continua para eles também, cara. Isso aí, quando você começa a olhar, existem algumas doutrinas que dizem que o animal reencarna na hora. Isso na natureza. Mas quando ele vai para perto do ser humano, ele desenvolve um chakra a mais. Foi isso que esse espírito me mostrou. E aí, ele prossegue do lado de lá. E tem gente tão presa a doutrinas, fala, mas nosso mestre não falou isso. Tá, ele não podia falar tudo, né? E outra, também não sabia tudo. Mas para um discípulo ou um fã de alguém admitir que o mestre não sabia tudo, isso é uma besteira. Nenhum de nós sabe tudo, nem mestres sabem tudo, só Deus sabe tudo. Então, questão dos animais, cara, eu hoje falo muito. Para mim, a chegada do Urama na minha vida me abriu outra perspectiva e me tornou mais sensível e empático com as pessoas que têm animais. E aí, cara, cada um com seu nível de consciência, lidando com o que pode da melhor maneira. Agora, a hora que o Urama foi embora, caso ele vá antes de mim, a gente não sabe, né? Eu vou sentir falta dele. Mas eu tô tranquilo porque eu tô honrando a passagem dele e tratando ele com amor, cara. Como que eu vou sentir algo ruim se a relação era puro amor? Então não tem, ele vai alegrar os mentores do lado de lá, vai brincar com os mentores espirituais do lado de lá, cara, né? Vou sentir uma falta tua, mas vai brincar do lado de lá, segue lá voando. Eu entendo isso, né? E eventualmente, mais pra frente, gostaria de ter outro bichinho junto. Pra quê? Pra cobrir a falta do Urama? Não. Pra ter uma nova aventura com outro.
Quer dizer, não faça compensação. Pega um para substituir o amor do outro. Não são iguais, cara. Nunca serão. Faça uma nova história. Não faça para compensar a perda. Que esse novo ser, faça uma nova aventura com ele. Dê de amor para ele. E quando foi embora, honrei essa relação, tá? Era dele incondicional, o tempo dele é mais curto, mas a passagem dele pela minha vida me melhorou. Como que eu vou ter alguma coisa ruim quando ele partir, se a passagem dele me deu tanto, cara? Então é assim que eu raciocino hoje. E muito lindo. Uma aula de alento para quem tem aí pets, gatos e cachorros e tá sentindo falta, ou tem medo da falta. Quem tem esquilo, tem gente que gosta de ofídio, cara. O amor é o da pessoa, é a falta que ela sente. Ninguém de fora pode entender. Deixa eu só fazer Foi lindo mesmo. Emocionante. Muito bom, Wagner. É assim, a gente falou de muita coisa incrível aqui, deu pra ver que você tem um conhecimento muito vasto, né? E daí eu queria que você contasse aqui como que essas, pra ligar todos os pontos, como que essas experiências fora do corpo te trouxeram tanto conhecimento que você estava nos contando. É o outro lado, que é assim. Entre os 15 e 17 anos, essas experiências eram espontâneas, eu ainda estava tentando entender. Dos 17 em diante, eu comecei a ver pessoas durante essas saídas. Quer dizer, que é o que o pessoal chamaria de espíritos, né? E aí alguém fala assim, ele viu espírito, deve ser espírito da Umbanda. Cara, a Umbanda é 1908 em diante, a estatística oficial, com o seu Zélio Caboclo. O espiritismo é 1857 com Allan Kardec. Todo mundo que via espíritos antes não era espírita nem umbandista. Então você vê espíritos que eles existem, não tem nada a ver com a doutrina X ou Y. Então comecei a ver. E aí surgiram presenças espirituais bondosas que começaram a me ensinar. Vamos chamar mentores, guias, bestas, os nomes que a pessoa quiser chamar. Por exemplo, Ricardo, você tem um professor muito bom. Quando você está perto dele, você aprende coisas com ele dentro da área que ele domina. Tá, você não vai ficar pedindo para ele dar palpite na sua vida amorosa ou a cor da camisa que você vai vestir, mas você vai consultar ele no tema que ele domina, como um aluno. Tá, um discípulo de artes marciais com seu sensei. No que tange a artes marciais, a sabedoria daquele, ele vai perguntar ao mestre. Mas se ele deve namorar X ou Y, ele não tem que perguntar. Então, quando se fala guias ou mentores, são como professores da consciência ou senseis extrafísicos, não são deuses, pessoas e irmãos mais velhos, que ajudam os irmãos mais novos. Começaram a aparecer deles vários. Quem eram? Pessoas que um dia viveram aqui e foram iniciadas no Velho Egito e na Velha Índia e na China. Começaram a aparecer para mim plasmados com aquelas configurações e começaram a me ensinar o que ainda era segredo aqui pela parte esotérica. E eu então nunca fui iniciado em nada, cara. Tudo que eu aprendi foi na saída do corpo, com esses mestres espirituais que foram me abrindo. Agora, olha que legal. Muito do que eu aprendi com eles e coloquei em prática, com o tempo, o meu próprio cabedal de informação ele foi ampliando, mas a partir, igual um aluno bom, cresce porque ele é bom, mas o professor pode ampliar o estudo desse aluno, dando um apoio. É nesse sentido que funcionam esses mentores. Eles não vêm para te dizer o que fazer, eles querem te ensinar a amadurecer e você que se resolva. Então, muita gente, quando falou de guias, é sempre no sentido de pedir algo. O aluno não tem que ficar pedindo ao professor nada, ele tem que aproveitar a presença e aprender e o professor ensinar o melhor que puder. Então, esses são os mentores que começaram a aparecer para mim. E uma coisa, Maurício, que eu tenho de bom, é que assim, eu tenho nítida noção de como eu dou palestra e escrevo. A maior parte das coisas que eles me mostraram não era por mim mesmo, era em função de eu poder clarear para outros. Então, assim, a noção que eu tenho, a espiritualidade me abriu portas, não foi por mim, mas pelo trabalho que eu faço. Então, isso é legal, porque eu não me engrandeceu. O que engrandeceu foi a informação.